Seja bem-vindo a mais um episódio do T2 Mais Um Podcast, o seu podcast imobiliário. Eu sou o Maicon Salmo, estou com o meu excelentíssimo mestre do imobiliário, Márcio Miranda. E hoje a gente tem um convidado também super pra lá de especial, que vai trazer aqui muito conteúdo interessante, principalmente para quem está começando e para quem não está faturando. Pronto. Quem tá faturando já tá fazendo as suas coisinhas certinhas. Alguma coisa tá fazendo bem. Pra quem não tá faturando, essa pessoa é especialista em ajudar pessoas a faturarem muito mais. Quem que é ele? Ele é o grande, pá, é o magnífico. Acho que é um influencer do mercado imobiliário. Um excelente influencer. Tem uma carreira invejável. Senhoras e senhores, o grande Tony... Não, calma, não é carreira. Tony Gonçalves! Claro que és Tony Carreira, está na melhor que o pessoal diz. Ai, Tony Carreira. As mulheres... Só Tony Gonçalves. Puxa um dó. A partir deste momento já deixaram de ver. Estão aqui a pensar, Tony Carreira, ainda por cima com este sotaque, ninguém vai perceber nada. É o plano B de Tony Carreira. É o plano B. Não deu muito bem. Ok, o Y cheguei, pá, estou aqui. Tony, seja bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade, vir da Madeira até aqui para poder compartilhar aqui um pouquinho mais de conhecimento. Obrigado pelo convite. Pá, é uma honra, principalmente estar com malta que está no terreno e não só está no terreno, mas também quer contribuir pelo ramo. Pá, e este podcast, vocês podiam estar agora a mostrar casas, a angariar casas e a fazer dinheiro, e estão a fazer este podcast porque também precisam, precisam não, porque querem que o mercado imobiliário evolua. E acho que isso é importante. Acho que cada um tem de fazer a sua parte. Acho que isso é importante. Eu acho que é o nosso propósito aqui, a criação do podcast mesmo, para unificar o mercado, acima de tudo, em prol do cliente, que é o cliente final, quem tem que ficar satisfeito, não é? E justamente ajudar pessoas que estão a iniciar, portanto, pessoas que não estão a faturar, e que as pessoas olhem para um consultor imobiliário como olham para um advogado e para um médico, com respeito. Exatamente. E profissionalismo. E já tem alguns players no mercado que fazem isso, que você é um. Então tem players no mercado que já estão movimentando ultimamente o ramo, e eu acho que cada vez vai ser mais. Eu acho que o ramo imobiliário português já identificou que ou a gente vai junto por um caminho, ou se todo mundo ficar fazendo o que quiser, vai virar em nada, né? E quantos mais melhor. A lógica é mesmo essa. Porque eu posso ser especialista numa parte, vai haver outra pessoa que é especialista noutra parte, vocês são especialistas noutra parte, e se cada um der a sua parte, isto tudo é muito melhor. Eu costumo dizer que, e as mentorias em grupo é bom nisso, que parece que quando íamos almoçar ou jantar à casa de família, então cada um levava uma coisinha, porque cada um levava um pedaço de sobremesa, outro levava o arroz, as sobras levávamos mais para casa do que nos trazer. Então acaba por ser assim, as coisas em grupo, as mentorias em grupo, os podcasts, tudo quando há 2, 3, 4 mentes, nós saímos lá se conseguirmos transpor as ideias, cada um sai de lá, tenho a minha ideia, tens a tua ideia. Se eu ficar com a minha, tenho uma, tu tens uma. Se unirmos, eu tenho 2, tu tens 2. Não deixas de ficar com nenhuma. Então tu ficas com 2, fico com 2, aqui com 3. O ramo imobiliário, infelizmente, vou ser sincero, acho que ainda não está muito virado para isso. Eu acho que ainda não está, não sei se é por ser guerra de marcas, parece que é Benfica, Porto, mas por exemplo no Brasil isto não existe tanto, principalmente fora do ramo imobiliário. Vamos falar aqui em parte de marketing digital, os grandes concorrentes, uns estão na mentoria dos outros na bola mesmo, e abrem o jogo, porque os dois querem o mesmo. Claro que estão a lutar por uma cota de mercado, estão a lutar pelo mesmo cliente, entre aspas, mas eles sabem que, a pior coisa que pode existir para um ramo é a má concorrência. É a pior coisa. Exato, isso mesmo. E para qualquer ramo, imaginemos, eu quero vender a minha casa, coloco a casa numa imobiliária. Ele presta-me um mau serviço e já não vou a outra. Claro. Então, se ele presta-me um bom serviço, mas por acaso não consegui vender, ou vendeu, mas eu daqui a 5 ou 4 anos quero comprar outra, e vou a outra imobiliária para correr bem. Então, a má concorrência é a pior coisa, é o que estraga qualquer mercado. Enquanto as marcas, digo eu, e atenção, é crítica construtiva, porque compreendo que não se vai contar os segredos todos, e o método de trabalho, e mesmo contando os segredos todos, cada um tem o seu método depois, cada um tem a sua identidade, tem os seus valores. E acho que era importante, as grandes cabeças do mercado, os grandes pensadores do mercado, ligados a grandes marcas, os players que faturam bastante, unir-se e não se unirem numa ótica de recrutamento, que é o que acontece. Que é, fui convidado para uma live e vou falar e tal, não sei o que mais, mas essa live é de 1 hora e 50 minutos a dizer que a minha empresa é melhor e não explico porque é que é melhor. É como quem diz, vem trabalhar comigo. Acho que temos e a gente já percebeu que esse ramo imobiliário ele virou mesmo um recrutamento em massa. E assim, venha qualquer um e faça o que você quiser. É um pouquinho dessa forma. E isso para quem
tem o ramo imobiliário como uma profissão mesmo, como a primeira e única profissão, é ruim. A gente já falou nos outros episódios, a gente fica tomando porrada de tudo que é lado por causa de consultores que estão mal preparados no mercado. E muitas vezes não é nem erro deles, não é nem algo que seja culpa deles, e sim das grandes marcas, ou das marcas, ou enfim, dos brokers, que não têm um acompanhamento eficaz. E outra, ainda falta formações de qualidade aqui em Portugal. Sim. Então por isso que eu digo, alguns players começaram a se movimentar, você é um, temos o Wilson, tem aí outras pessoas que estão se juntando, cada um nas suas especialidades, e tá trazendo resultados bem importantes. É por isso que a gente também te trouxe para cá, porque eu acho que é muito interessante a gente aprender, né, com quem já tem aqui uma boa experiência. Eu queria só falar aqui numa questão que falaste que é muito importante, diferenciaste aqui Portugal do Brasil. Há uma grande diferença que existe no Brasil e também na América, que os consultores têm que ter a licença. Portanto, é mais profissional, e lá temos o Cresci, portanto o Cresci, e entretanto o consultor tem que ter. Portanto, ele, para estar ativo, para estar à frente de um cliente, para estar a fazer uma visita, para transacionar um imóvel, ele tem que passar ali por uma formação certificada. Aqui em Portugal, acho que as grandes marcas, não é falar mal, eu vim de uma grande marca e sou muito grato e aprendi muito. Agora, eu acho que as grandes marcas permanecem e monopolizam o mercado porque são detentoras da licença MI e vem qualquer um trabalhar na área imobiliária. É o plano B, não correu bem na minha área, pode ser consultor, está tudo bem. Eu acho que se começássemos a profissionalizar um bocadinho esta área e cada consultor ter a sua própria licença, iríamos mudar bastante. E ajudar principalmente porque... Mas não é a única coisa, mas ia ajudar porque principalmente... Estamos sinceros, eu entro numa marca, eu entro num qualquer imobiliária e eu faço porcaria, entre aspas, corre mal, as coisas correm mal, a complicação, claro que é um pouquinho para mim, mas eu só vou para outra imobiliária. O pior é que quem tem licença a mim não sou eu. Então quem se lixa é sempre o broker. Às vezes o broker não se apercebe disto. Enquanto vamos nos Estados Unidos, eles têm a sua própria licença. No Brasil não sabem como que funciona. Eu sei que tem o Cresci, só que eu não sei quem é o responsável. Nos Estados Unidos, pelo que eu sei, e também não estou a 100% dentro, mas pelo que eu sei, o responsável já é o próprio consultor. Por isso é que as comissões lá também são altas, os filhos de KW, isso porque se algo correr mal, é o consultor que fica sem licença, não é a imobiliária. E tudo começa a partir daí. Mesmo que eu tenha a minha carteira de clientes enquanto agregador, mas a responsabilidade não é minha, poderá acontecer sempre o mesmo. Porque isto depois acontece, isto vem um pouco mais atrás, que é, se a responsabilidade não é minha, quer dizer que eu trabalho por conta de outrem. Então se eu trabalho por conta de outrem, se calhar não responsabilidade. Exatamente, eu não vou fazer a minha formação, para mim isto é para receber um ordenado, se for preciso fazer chamadas frias, estou a fazer porque me obrigam. Então tudo vem a partir daí. É muito mais aquela mentalidade de empreendedor que é necessário ir buscar, ok? Porque mesmo sem licença, mesmo que não existam as licenças, nós vemos consultores que trabalham muito bem. Então, Portugal tem um excelente serviço de consultoria de mediação imobiliária, dos melhores do mundo. Pelo que dizem, depois dos Estados Unidos e Canadá, talvez a Austrália, é Portugal. Portugal é um exemplo disso. Por isso temos malta muito boa, mesmo sem ser necessária a licença. Agora a questão é, e se formos ver esses consultores, são consultores que veem isto como um negócio. Então, não é fácil, porque a tal história, nós temos 2 chapéus. E tenho o chapéu de CEO da empresa e tenho o chapéu do operário. E o consultor tem plena noção que tem esses 2 chapéus. E muitas vezes ele tem a noção que só tem um chapéu que é do operário. Do operário, entre aspas, no bom sentido. Sou eu que falo com o cliente, sou eu que engario, sou eu que tenho que fazer as chamadas e isso. E o CEO, é aquele que diz no início do ano, ou no fim do ano, diz, próximo ano eu vou facturar 150 mil. E eu tenho de fazer isto. Quando chega 1 de janeiro, que é ele que tem de fazer, que é o operário, ele já não começa a fazer porque, estou a trabalhar por conta de outra, nem se sabe, não tenho depois o de fazer as coisas, era por ser 5 chamadas, fazer só 3 porque estou cansado. Se essa pessoa trabalhasse por conta de outrem, tinha sido despedida. Sim, uma empresa. Porque o patrão, entre aspas, disse, tu tens de fazer estas tarefas hoje. Mas depois, como eu trabalho para mim próprio, e não faço, e não há problema, porque não vão te despedir para mim próprio. E no final do mês eu vou receber a mesma coisa. Exatamente, só que já culpa. Não sou eu o CEO Tony, é o CEO dono da empresa. As leads não sei o que mais, não estão a passar as leads para outros, e tal, não sei o que mais, o mercado está isto, o mercado está aquilo, a culpa já não é minha, é do dono da empresa, do mercado, é do banco, é da inflação, é dos juros, é disto, é daquilo. É do mundo, é de tudo. E não é fácil mudar isto. A minha grande luta, muito sinceramente, onde eu trago a maior diferença, muito sinceramente, para o consultor, é nesta fase, é nesta parte, tu tens de pensar como um negócio. É mudar o mindset do consultor para ele é um empresário próprio dele mesmo. Então, se ele deixar de ter uma formação de qualidade, isso vai impactar no resultado dele. Imaginemos,
e queria este estúdio, eu vou abrir este estúdio. Se eu não sei filmar, há duas opções. Ou eu vou contratar alguém que consiga filmar se tiver dinheiro para isso, ou vou ter de aprender a filmar. Então, se eu vou para consultor imobiliário e se eu não sei angariar, das duas uma, ou tenho de arranjar equipa para alguém angariar por mim, e eu fico só como gestor de negócio, não estou a dizer que é certo ou errado, mas dá para fazer isto, ou vou aprender a angariar. E quem diz angariar diz outras coisas todas. Até chegar, ou fazer chamadas frias, até chegar a uma fase que eu consigo, ok, eu já não preciso fazer chamadas frias, porque tenho muitas pessoas, muitos clientes recorrentes, o meu telefone não para de tocar, das duas uma, ou a minha facturação fica como está, ou vou contratar alguém para fazer chamadas frias, porque elas têm de existir. E digo chamadas frias, pode ser no... Sim, a prospecção pôr os clientes a entrar. Basicamente é pôr os clientes a entrar. É isto que nós temos que pensar, como se fosse uma empresa. E eu, no início, sou operário das funções todas. Chega uma altura que eu não posso ser. Ou posso ser, mas tenho a noção que não vai escalar e está tudo bem. Sim. Porque eu posso querer, para mim a felicidade e o sucesso pode ser fazer 30 milhas ao ano, para ter tempo para estar com os meus filhos, para ir à praia, treinar e tal, e está tudo bem. Não há stress nenhum, só que eu sei que é isso, não vale a pena eu estar a dizer que quero mais e saber que é preciso fazer mais, mas não quero. Então não, o plano é para ser os 30 mil, ok, o plano é para 300 mil, ok. Mas é esta mentalidade de pensar como empreendedor e tentar perceber isto que isto é uma empresa, não é um autoemprego. No início é um autoemprego, ok, mas depois tem de passar para a empresa, que vai fazer com que uns consultores, mesmo sem licença, tenham boas equipas, depois tenham boas agências, ou mesmo a trabalhar sozinhos. Vocês veem que eles estão tranquilos e faturam 150, 200 mil. Conheço consultores, e vocês também têm a certeza que sozinhos, sem assistente, conseguem faturar 250 ao ano. E sem reclamar. Tem o seu meio de trabalho. O problema disto tudo é que às vezes, e é um erro no meu ponto de vista, é as pessoas, os consultores, depois as coisas não estão a correr bem, o que é mais fácil, o que é mais sexy? Motivação. E vem os bocas todos, motivação. Motivação, o Jim Rohn dizia uma coisa que era, a motivação não é suficiente. Porque se tu tens um idiota motivado, não deixa de ser um idiota. Exatamente. Então, ele vai estar a fazer as coisas mais rápido, mas as coisas erradas. Se eu tenho de ir para calado, se eu tenho parado, é melhor do que estar a correr, mas mesmo a correr bem para calado. Então, eu digo sempre, tem de haver um mindset e tem de haver... Não estou a dizer que a motivação não é importante, o mindset é importante, o mindset, mas também é importante o meio de trabalho. As duas coisas têm de conjugar. Porque senão... E é por isso que a maioria dos consultores começa tudo errado o caminho. Primeiro que a pessoa quer ganhar 100 mil e não sabe nem o processo para se ganhar 100 mil, não tem nem as ferramentas. E outra é o consultor não ter essa mente empreendedora, que ele sabe que os resultados dependem dele e só dele. Porque o consultor imobiliário, ele é um tanto quanto solitário. Porque ele sabe que se ele ficar dormindo até meio-dia, 1h da tarde, e sair só para trabalhar no finalzinho da tarde, ele vai ter um faturamento pequenininho ou quase nada. Mas se ele acordar às 6h da manhã, motivado, começar já o Lucas daqui algumas dicas, a primeira coisa que ele faz é tomar um café e depois já vai ver as notícias. Porque ele quer ficar por dentro, porque a hora que o cliente, alguém que falar sobre qualquer outro assunto, ele tá ligado, ele sabe falar. Claro. Então existe aqui todo um processo, um passo a passo para o consultor imobiliário ser de excelência, ou pelo menos ser um profissional que facilite ele chegar nas angariações e tudo mais. E é isso que a gente queria desvendar contigo. É esse passo a passo que nós, como consultores imobiliários, poderíamos ter, tanto para quem está começando, mas como para quem já tem aqui alguma experiência, mas que não está conseguindo faturar, até porque o mundo mudou muito, a forma como o consumidor chega ao produto mudou. Então aqui o Tony, não sei quando... O Tony está desde 2005 no ramo. Acredito que a tua formação teve que já ir 0 a 100 teve que mudar completamente. Estou errado? Porque as coisas mudaram. Como disseste bem, a maneira que nós decidíamos há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás é completamente diferente da maneira que nós decidimos hoje. Se nós estivéssemos a pensar, ok, vou abrir uma imobiliária, estamos em 1990, vou abrir uma imobiliária. Eu não ia pensar fazer um podcast. Exatamente. Não é? E vocês criaram um podcast. Sim. E faz sentido. Não estou a dizer que não faz sentido. Estou a dizer, naquela altura, se vocês fizerem um podcast, não iria surtir nenhum efeito. Então, se nós decidimos de maneira diferente, as coisas como nós comunicamos têm de ser de maneira diferente. Não estou a dizer que porta a porta não funciona, não estou a dizer que... Mas estou a dizer que se calhar funciona muito menos do que funcionava antes. Claro que, se nós formos ver o que é formações do ramo imobiliário nos últimos 20 anos, elas mudaram muito pouco. Muito pouco. E o pior é que, se nós formos ver com pessoas que estão a faturar hoje bastante, continuam a dizer o que faziam na altura. E está tudo certo. Mas era o que faziam na altura. Eu queria ver essas pessoas que faturavam bastante agora a ir para um mercado que não são conhecidos e a fazer o mesmo que faziam há 20 anos atrás.
não iam conseguir ter um bom resultado. E outra coisa também muito importante, lá por eu dizer, olha, faz assim porque assim eu fiz e aconteceu-me, não quer dizer que, mesmo adaptando ao mercado de hoje, outra pessoa vai fazer. Porque eu tive a felicidade de se calhar estar na altura certa. Há coisinhas que acontecem, efeitos de borboleta que acontecem, que não podemos dizer que se isto for replicado vai ter um resultado. Quem está deste lado, quem está a falar com pessoas, tem de ter a consciência disso. Porque senão nós estamos a dar falsas expectativas às pessoas, aos consultores, gerentes, donos de brokers, de team leaders, estamos a dar falsas expectativas que eles pensam, ok, vou fazer isto. Depois não resulta, é que eles começam a pensar, porra, isso é uma merda. Não consigo fazer. E estou a fazer mais mal do que bem. Então, quando uma pessoa está deste lado, tem de ter a consciência como é que passamos a informação. Agora, uma coisa é dizer, ok, as pessoas pensam e decidem de maneira diferente. Ok, então eu tenho de adaptar a comunicação que eu faço daquela maneira. Ok, hoje em dia, se calhar, se eu estiver em casa e me baterem a porta, eu provavelmente não abro. Muito sinceramente, estão todos em casa, ainda não quero saber quem é, não quero comprar nada e não abro. Até porque hoje a maioria das pessoas está trabalhando em casa. A maioria não, né? Mas boa parte está lá, não pode nem ser atrapalhada. Exatamente. E atenção, e a pessoa pode estar a querer dar 10 mil euros. É que eu não abro a porta. Já é cultural e as pessoas não querem que invadam a privacidade exatamente, delas, tem que mudar. E o pior é que, se tem alguém a me bater a porta, eu até posso estar no Instagram da pessoa a ver o que a pessoa faz. E eu não sei que ela está a bater a porta. E isso, se calhar, até... estamos a ser ridículos, mas eu até se calhar posso estar a mandar uma mensagem, olha, preciso falar contigo, quero vender a minha casa. E a pessoa está a bater a porta. Mas eu quero dizer, é que eu nem sequer vou ver quem é. Agora, lá por eu fazer isto, não quer dizer que o resto das pessoas não façam. E lá por num mercado assim não dar, não quer dizer que no resto não dê. Mercados mais rurais, aldeias, é capaz de continuar a dar o porta a porta. Mas não mesmo, nós estamos muito aptos a dizer, as pessoas mais velhas não estão nas redes sociais. Digam isso à minha mãe. Pois. Não só estão, como estão mais ativas do que nós. Está agarrado ao Facebook, já está no Instagram e no TikTok, homem. E só abri muito, porque vou fazendo as coisas aos poucos, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas ok, decidi abrir o TikTok. Devo ter 30 seguidores. Eu também, tenho poucos, pouco. Agora mesmo. E atenção, o meu negócio, a forma como eu comunico é muito redes sociais. E só abri agora. Semana passada, instala-me aqui o TikTok. A minha mãe, caraças, tem o TikTok. Então, é para vermos que mesmo as pessoas mais antigas, mais velhas, com mais idade, que hoje em dia a gente sequer sabe como é que se diz, precisando dizer 3 nomes para dizer que é uma pessoa com mais idade, estão lá e decidem através de lá. Então, entregar um flyer. Os flyers não funcionam. Os flyers ainda funcionam. Tem de ser também um bom flyer. Ok? Sim. Se for um bom flyer, mas eu posso agarrar na informação que está no flyer e colocar nas redes sociais. E posso criar um bom copy. E chegar a muito mais pessoas. Claro. Agora, depois entra outra história que é Tony, mas eu sou consultor imobiliário e não preciso e não devo saber copywriting, não devo saber como editar um vídeo, não devo saber isso tudo. Não estou a dizer que não. Eu estou a dizer que começamos a conversa assim. E estou a dizer que tens de pensar como uma empresa. E uma empresa, para se manter viva hoje em dia, tem de saber isto. Precisa. Não sabes, estuda. Não tens tempo, delega. Mas a estratégia é tua. Falando, marketing não é preciso. Marketing é uma porcaria e tal, não sei o que mais. Marketing está relacionado com vendas. Marketing e vendas andam lado a lado. Exatamente. Se o marketing for bem feito, esta frase foi do Paulo de Vilhena, brutal. Ele diz, se o teu marketing for bem feito, tu não precisas vender. Porque as pessoas vão querer comprar. As pessoas só te mandam mensagem, olha, Daniel, quero para a minha casa à venda, vem cá. E nós, olha, porra, não sei quem é, não conheço, mas é uma pessoa que já me segue e tal, não sei o que. E isto acontece. Por isso é que tudo o que eu queria foi numa ilha. Exato, e até porque hoje em dia ninguém mais gosta de vendedor. Ninguém gosta de vendedor e nem que você esteja oferecendo na cara dela alguma coisa, algum produto. Ela gosta de ser aquela isca do desejo, você vai soltando, você faz muito bem, você vai soltando conteúdos legais. Daqui a pouco você pensa, eu quero uma formação com o Tony, que ele já me ensina sozinho, de graça, sem eu precisar pagar nada. Imagina de forma orgânica, imagine se eu pagar ele e falar, ok, eu quero uma formação mesmo, uma série contigo. É assim que se vende. E a forma de consumo mudou, não é? Do consumir, o consumidor, eu até falo por mim, eu muitas coisas às vezes vejo um produto e às vezes vou ver qual é a empresa, vejam onde? No Instagram. Exatamente. Claro que vou ver no Google, não é? Para ver reviews e tudo mais, para ver no Instagram. É normal ir nas redes sociais. Então a forma de consumir mudou muito e estamos a falar dessa questão da porta a porta. E outra coisa que é importante, as pessoas estão sempre
nas redes sociais, em flyers, em todo lado, estão preocupadas com o interesse delas. O consultor está preocupado em receber a angariação, receber o contato e não pensa antes em dar para receber. Eu acho que isso é uma coisa simples e que tem um impacto enorme. Então, como num flyer, e estás sempre a falar disso, não é? E, portanto, eu vou dar dicas, eu vou dar informação para que a pessoa veja e num dia, quando ela quiser vender, ela vai ficar com o flyer, vai lembrar. E, portanto, a questão do flyer comparado às redes sociais, eu nas redes sociais posso gastar um bocadinho mais de tempo do que no flyer, eu mando uma gráfica a imprimir, mas o resultado vai ser completamente diferente, porque eu numa gráfica vou fazer 1000 flyers, vou gastar muito mais. Não é? E eu estou a pôr numa caixa de correio que eu não sei quem é que vive ali sequer. Que provavelmente vai e a probabilidade de me ligar é 0. Pronto. E depois, se eu faço nas redes sociais uma campanha paga, ali algo mais fundamentado, eu consigo qualificar quem é o meu cliente, consigo qualificar a idade, os gostos dele, a localização, tudo mais focado naquele tipo de imóvel que eu sei que o cliente ideal, o perfil do cliente é para aquela pessoa. E não só tu disseste uma coisa, que o flyer vai demorar mais tempo. Eu não sei. Porque o flyer, ok, um flyer mal feito sim. Com um flyer mal feito, os templates lá que a loja tem, quero vender a sua casa e tal, não sei o que mais, ok, é só mandar imprimir, mas não mesmo, tens de ir lá entregar, a não ser contatos alguém para ir lá entregar. Sim. Mas se for um flyer bem feito, tu gostas de fazer um bom design, um bom criativo, como um bom copy, ok, por isso também demora tempo. E esse mesmo copy, esse mesmo de criativo, tu podes usar nas redes sociais, que pode estar o ano todo a rodar. E durante o ano todo, por dia podes pôr, depende do bolso de cada um, podes pôr 1000 pessoas a ver, como podes pôr 100.000 pessoas a ver. Claro que não faz sentido 100.000 pessoas, tem a ver com a vossa zona de atuação. Mas, por exemplo, se tivesse uma rede de franchising que tivesse em Portugal todo, era o Portugal inteiro a ver durante o ano inteiro, se fosse boa. Porque, por exemplo, eu posso fazer um flyer de quero vender a sua casa, ou então quero saber o preço da sua casa, assim, então, ou tem clientes querendo comprar sonhos. Aqui na zona. Exatamente, posso fazer um assim, como posso fazer um antes e depois de um homestaging feito por mim. Exatamente. E ponho um flyer assim, ok, a sua casa, se o vizinho vendeu a sua casa desta forma, se quiser vender a sua, nós temos clientes em carteira. Ok, a pessoa vê que é o tal PT que põe sempre aquelas fotos. Está mais gordinho, está magrinho, está mais gordinho, está magrinho. Então, não sei o que mais nós dizemos, não sei o que este gajo faz, mas quero trabalhar com ele. Não é? Então isto é igual. Se eu vejo que alguém tem uma casa que estava não tão bem cuidada, não tão bem apresentada, e depois esse tal consultor conseguir fazer com que a casa parecesse de revista, eu quero vender a minha casa e ele consegue me dizer que vender rápido e um valor mais alto, eu penso, isto é a dor que o cliente vendedor quer. Então, será que um consultor não precisa perceber isto? Será que isto é assim tão marketing? Será que isto é melhor estar a bater portas? A estar a dizer, olha, só para avisar que eu sou agora responsável da imobiliária X nesta zona. Para que é que queres saber? Não, e até como você falou, essa parte dos flyers e tudo mais, pode até ser legal, mas a mensagem tem que ser diferente. Não pedindo algo em troca. Olha, como você falou, olha ali, entra nas minhas redes sociais e sabe o que eu faço pelos meus clientes. Exatamente. Olha, sabia que eu faço tour virtual para valorizar imóvel? Olha mesmo. Aí você recebe esse flyer, a pessoa até fica interessada, entra no Instagram, você ganha um seguidor. Exatamente. Essa pessoa talvez não vai vender agora, mas ela vai vendo os seus materiais, vai vendo aquilo que você faz e pensa, poxa, essa realmente faz sentido no momento que fizer sentido. Ou então tentar mixar o online com o offline. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, no offline eu entrego um flyer, tenho lá as minhas redes sociais ali e tudo mais, para que a pessoa... E convida a pessoa. E convidar a pessoa para ver. E no online ao mesmo tempo. Olha, pode até publicar stories a dizer que esteve naquela zona, distribuir flyers e tudo mais. Hoje tivemos aqui num episódio que eu dei um exemplo da questão acho que foi com a Sónia, dos stories. Eu tive uma angariação, fui almoçar numa hamburgueria e publiquei simplesmente a foto do hambúrguer que estou na hamburgueria a almoçar e tudo mais. E a gerente daquela hamburgueria entrou em contato comigo. Eu falei, quem é essa pessoa? Falei, mas por acaso, só por curiosidade, como é que veio ter comigo e tudo mais? Ela não, o Márcio almoçou cá há 2 dias atrás e eu vi, lá está outra coisa importante, né? O meu perfil tem que mostrar aquilo que eu faço. E logo nos primeiros, e agora temos o fixado, né? Aquilo, fixar os 3 primeiros, a bio do perfil, a foto, tem que comunicar muito bem para que a pessoa mal entre, ela veja o que é que eu faço. Senão ela não vai andar a ver as coisas. Claro. Então, isso aconteceu. Ela falou, não, eu vi que trabalha com isto e, portanto, eu quero, na altura foi ter um arrendamento, quero arrendar a minha casa. Então eu falei, claro que sim. E depois, uma coisa porque eu sempre utilizei também as redes sociais, é o meu cartão de visita neste momento.
Eu tenho cartão físico, por acaso, porque fiz, para uma questão ou outra. Tenho um cartão digital, onde as pessoas conseguem ver tudo. Mas o meu cartão de visita é o meu Instagram, neste momento. Pronto, porque as pessoas veem lá tudo o que eu faço, a minha vida pessoal, as minhas filhas. Eu acho super importante não ter perfis diferentes valores, também. Claro. E, entanto, veem os valores e veem a minha forma de estar e tudo mais. E logo cria um rapport muito grande. Facilita a minha vida com as objeções no momento de angariação. O cliente já nem fala se é exclusivo, se é 5%, não há problema nenhum. Gostei do Márcio. Ele já está lá. Portanto, já criou conexão, né? Imagina, e tem aqueles consultores que colocam lá uma foto de perfil, uma árvore, uma casa. Imagina o Márcio falar, se apresenta, a pessoa vê, vou procurar no Instagram e ver lá uma árvore, uma casa. E acho que as pessoas, os consultores imobiliários, às vezes alguns têm vergonha, ou às vezes tem outro emprego, não quer aqui, mas poxa, põe o seu rosto, porque a conexão, a primeira conexão é mesmo a gente saber com quem que a gente vai falar, ou com quem que a gente está falando, com quem que a gente espera nos encontrarmos, né, numa possível reunião. Então, eu acho que sim, as redes sociais hoje, elas são cartão de visita e são um sistema de busca. O site quase que é obsoleto hoje em dia. As landing pages ainda são muito boas, mas os sites, aqueles sites totalmente elaborados... O site institucional já ninguém usa. Já não ninguém usa, já ninguém pesquisa. Não usa, as empresas não usam. As pessoas, enquanto consumidoras, já não vão lá para são valores. Já não existe tanto. Se for grandes empresas, sim. Agora, o que existe, e é mais importante do meu ponto de vista até com as redes sociais, é ter uma landing page. Para quem está a ver e não tem noção, site site por ser igual, está no site, é um site na mesma, mas um site tem pontos de saída e vai te levando. E tem pontos de saída, tipo, posso ver sobre nós, posso ver isto e tal, não sei o que mais, um site normal. Uma landing page só tem duas opções. Ou eu marco o que a pessoa quer, pode ser comprar um curso como marcar uma reunião, por exemplo, ou saio. Só estes dois pontos de saída. Ou saio da página, não faço isto. Não há distrações. E o que faz sentido para ter um marketing mesmo a sério, só que isto se calhar é um nível mais avançado, qualquer pessoa pode fazer, só que eu costumo dizer, já tem de ter pelo menos um método de trabalho, já tem de saber grelhar o bife. A partir do momento que eu sei grelhar o bife, vou alavancar o negócio. E não quero, enquanto eu não sei grelhar o bife, ter o restaurante cheio. A questão é essa. Primeiro é um método de trabalho. Temos de saber grelhar. Porque senão corre mal. Se eu não sei grelhar bem o bife, tenho o restaurante cheio, vai correr mal. Claro. E a partir daí o restaurante vai lá para baixo. Então, e as pessoas vão falar mal do meu restaurante. Exatamente. Por isso, a primeira coisa é o método de trabalho. O consultor tem de saber que vender uma casa, tem de saber que trabalha com clientes compradores, com vendedores, tem de ter o seu método de trabalho. Para alavancar, ter uma landing page para mim é crucial. Mas é uma landing page bem feita, segundo uma estrutura. Essa estrutura tem de ter o logotipo, tem de estar pequenino, não é grande como muitas vezes está, tem de ter uma promessa, debaixo da promessa tem de ter um vídeo, e esse vídeo o que é? Também segue uma estrutura de copy, é como se eu estivesse quase a fazer, não é bem uma apresentação de serviços, mas é quase como se eu estivesse a explicar ao cliente que há duas formas de fazer as coisas. A forma errada e a forma certa. E ele se calhar não está-se a perceber que está a fazer a forma errada. E que se calhar através do movimento de trabalho é a forma certa. E isto pode ser para recrutamento, pode ser para clientes compradores ou clientes vendedores. Ou seja, nunca uma venda direta. Você vai levando ele por um caminho que você quer que ele... E depois, indo sempre para a landing page, vai ter mais sobre o movimento de trabalho, vai ter testemunhos de clientes a falar sobre mim, então não sei o que mais. E depois o que vai acontecer no final? E durante a página está CTA, que é o Call to Action, que é a pessoa a dizer, ok, eu quero falar contigo, quero marcar uma reunião. Pode ser para mensagem WhatsApp ou Instagram, como pode ser do Calendar, já ir direto para a minha agenda, ok? A dizer, marcação feita. Tal como se nós formos ao dentista, dá mais jeito marcar, em vez de ligar, dá mais jeito. Marcar de acordo com... Eu sei a minha disponibilidade, marco logo ali e já fica um compromisso feito. Nós preferimos marcar já assim. E o que é que nós, enquanto consultores, queremos? É a marcação aqui. Então, se nós sabemos que as pessoas decidem desta forma, porque é que eu ainda vou estar a tentar quase como uma venda direta? Quase que, e não só a nível da alavancagem não faz sentido, porque o nível da alavancagem é vocês dois querem vender a casa, não é? E têm de fazer as duas visitas a cada um, então não sei o que mais, fazer tudo, ok, funciona, ok. Mas dá para alavancar isto, dá para só numa visita ser feito. Agora como? Tu já tens de abrir um momento de trabalho antes de eu falar contigo, então tu vais a essa página e depois tu me contactas. Já está preparado. Porque há muito pessoal que diz, e não estou, atenção, há várias maneiras, mas pela minha experiência podemos angariar, fazer uma angariação a 1 ou 2 passos. A 1 passo é tipo, ok, vou lá logo no primeiro dia que conheço a pessoa, tento angariar. A 2 passos, eu vou lá primeiro conhecer o imóvel, que nós dizemos que é a qualificação, e depois... Estudo de mercado. Exatamente, depois fazemos estudo de mercado e apresentação de serviços. Se eu sou uma autoridade, num passo dá. Porquê? Porque é vocês que me ligam. Olha, Tony, quero vender a casa, e não vos conheço. Vocês ligam, Tony, quero vender a casa, passa aqui.
Então vocês estão com as defesas em baixo, que eu costumo chamar aquele cavalo de Troia. Vocês estão com as defesas em baixo, vocês já querem comprar, vocês já querem trabalhar comigo. Então não um passo está feito. Não preciso fazer 2 passos. Fazer 2 passos é até estranho. Este funil, exatamente. Facilitar. O pior, só que isto não alavanca. Porquê? Porque eu posso já ter um bom método de trabalho e só estar há 2 anos. Eu sou um gajo muito tímido, não gosto de ir a festas, não tenho muitos hobbies e tal, não sei o que mais, não tenho círculo de influências grandes. Então eu fazendo vendas a conta-gota, mas eu sou um excelente consultor. Quantos e quantos que a gente conhece assim? São excelentes consultores, mas é muita conta-gota, porque não são... Há sempre aquele gajo da festa, que conhece todos e tal, não sei o que mais. Esse tem, sem querer, ele nasceu assim, mas tem a vida facilitada, porque conhece muita gente. Há outros que são muito bons, e que são muito melhores do que o outro, que fatura mais, mas são mais tímidos, não gostam de estar em casa, não gostam de ir tanto a festas, não gostam de conhecer tantas pessoas, mas acham muito bons. Então o que é que eles têm de conseguir fazer? Sempre que eles vão angariar, tem de ser a chamada fria, porque eu conheço poucas pessoas, o telefone dele não toca tanto, tem de ser sempre a chamada fria. Então se eu, que é a tal frase, se eu te ligo, eu sou vendedor, se tu me ligas, eu sou especialista. Então como eu estou a ligar, eu sou vendedor, e tenho de ir lá na primeira fase para te baixar as defesas, que é para tu queres trabalhar comigo. Se eu vou lá no primeiro dia para tentar angariar, pode correr bem, mas é muito mais difícil. Então o que é que tem de acontecer? Eu tenho de ter essa tal landing page e muitos anúncios a correr para casa para a landing page, que é para vocês conseguirem ver aquilo. Eu gravo uma vez, eu faço aquilo tudo feito direitinho uma vez, e depois as pessoas já conhecem o meu método, não sei quem é este gajo, mas vou ligar. E o Tony chega lá, liga e tal, e tudo sou acanhadinho e tal, não sei o que mais, e a maioria das pessoas hoje, principalmente os mais novos, né? Eles já gostam de primeiro saber tudo sobre um serviço pelas redes sociais, para depois, quando chegar lá, você vê, eu vi que você faz isso. Eu vi que eles já sabem até os preços, às vezes, das coisas. Eu vi que o preço é X, eu criei esse serviço. Você praticamente, ou seja, você educou o seu cliente nas redes sociais de forma automática, entre aspas. Exatamente. E não só, já uma filtragem. Porque, por exemplo, se neste vídeo eu digo que faça home staging. E eu digo que é muito importante home staging. E eu já digo que o exclusivo é muito importante. Se tu não queres home staging, não queres exclusivo, tu já não me vais ligar. Então tudo bem, porque eu não sou cliente para todos. Ao contrário, os clientes não são todos para mim. Há colegas meus que vão fazer um excelente trabalho para essa pessoa, então também já filtra. As redes sociais também, quando não são redes sociais, isto é estratégia de marketing. Isto não é redes sociais, isto é negócio. Isto é negócio. Se eu tiver agora está-me a falhar o nome. Um restaurante que vende picanha ou churrascaria. Vai dar outro nome, mas se eu tiver uma churrascaria e não vou rodízio, exatamente. E não vou estar a fazer publicidade para pessoal que é vegan. Exatamente. Não é porque são bons clientes, podem ser os melhores amigos, mas eles não vão comprar daqui. Então, o marketing tem de ser feito também não só para atrair as pessoas certas, mas também para não atrair as pessoas que não fazem sentido. Para o bem delas e para o meu bem, porque eu perco tempo com isto. E por isso é importante nós termos ali o nosso perfil de cliente. Eu dou sempre dicas. Mas eu não sei como encontrar o meu perfil, a quem comunicar e tudo mais. Falei, dos últimos negócios que fizeste, qual foi ali a faixa etária das pessoas, o tipo de pessoas? Era o quê? Troca de casa? Era a primeira habitação? Era investimento, investidor? E depois eu não posso comunicar. Quero ter clientes investidores, mas estou a comunicar por uma pessoa que está a fazer a compra da primeira habitação. Exatamente. E vice-versa. Portanto, isto é muito importante. Para fazer isso, você precisa também se conhecer o seu trabalho. Exatamente. Eu sei que tem muita... No começo eu tinha esse erro, e até foi uma pessoa que não lembro agora quem que me falou, e foi uma estratégia muito boa. Que eu ligava para a pessoa para angariar, proprietário, e aí ele falava, mas eu só trabalho com 2%. Eu já, 2%, e na hora eu tinha que calcular e tal. E aí uma vez uma pessoa falou assim, Michael, você já tem que saber exatamente até onde você vai e o que você quer com cada um desses clientes. Então eu olho para uma casa, vejo que a casa está 500 mil e eu quero muito ela porque eu acho interessante e acho que ia ser bom para o meu portfólio. Então eu já ligava e quando tocasse na parte da comissão, por exemplo, eu já estava preparado. Não, 5, olha, pela sua casa é 5%, mas eu faço isso. Ou mesmo se fosse para dar algum desconto na comissão, eu falo, ok, eu posso ir até tal coisa, se fizer exclusivo, tantos meses, daí eu já aumento os meses. Então eu tinha uma estratégia bem montada para não ser pego de... Então se você conhecer o teu serviço, é muito mais fácil e muito mais garantidamente você vai fazer um bom negócio. Isso é negociação. A primeira regra de negociação é, logo que eu me sinto na mesa, eu posso sair da mesa quando eu quiser. É ter o finimento. E tem de ter o poder negocial do meu lado. Mas a outra pessoa entende isto. Ela pode não se aperceber na altura, mas ela vai se aperceber inconscientemente. A pessoa tem de precisar mais do negócio do que eu. Tem de ser assim. A qualquer momento que eu me sento, isto é a primeira regra, a regra mais básica da negociação. Antes de me sentar, eu tenho de pensar, a qualquer momento eu levanto-me e saio.
Não porque chateado com outra pessoa, posso ir tomar café com outra pessoa, mas a qualquer momento eu fecho as coisas e ok, não faz mal, isto não é conforme o meu trabalho, vamos tomar um café, ficamos amigos da mês, vou falar com o senhor da casa. Fiquei a fazer isto a clientes. E muitas vezes isto não só uma técnica, não é só um aspecto mental, como uma técnica. É uma técnica de negociação que é arrumar as coisas e fingir que estou. Enfim, neste caso já é fingir, mas não só fingir. Então eu tenho que ter você ter noção, certeza daquilo que... que isso é uma pã. Isso é uma pã. Até porque, imagine, por que você vai ficar perdendo tempo, por exemplo, com um cliente que só quer preço? Exatamente. Você já falou que você faz voo de drone, tour virtual, home stage, faz tudo. E o cara fica, não, mas eu quero 3%, eu quero 2%. É uma pessoa que adianta a gente ficar batendo. É uma pessoa que, se a gente aceitar ainda a porcentagem, vai ser muito mais incômodo do que a gente falar, olha, vamos lá, acabamos por aqui, eu posso te indicar algum outro colega, alguém, mas os meus serviços não se adequam a essa porcentagem. Porque... Eu até digo, normalmente nas reuniões, que eu até digo, se a pessoa vai trabalhar comigo, se ele irá trabalhar, temos que decidir hoje se quer trabalhar comigo e se eu vou trabalhar consigo também. Claro, exatamente. Porque aqui já põe o cliente numa situação porque ele acha que ele tem a casa, o produto é dele. Ele tem tudo, tem as cartas todas na mão. Eu é que decido como é que você vai trabalhar. Não. Mas eu também decido se quero trabalhar consigo ou não. E a partir do momento, eu já tive N angariações que eu falei, não, eu não quero trabalhar. E já tive angariação em que assinei o contrato, fizemos tudo, no dia seguinte a pessoa falou-me, não, eu não quero trabalhar mais, eu não pensei bem, e tarará, eu não quero, não vou deixar fazer as visitas. Eu falei, o que é que se passa? Não, assim eu também não quero trabalhar. Mas vamos nos encontrar novamente e eu vou rasgar o contrato na sua cara. Claro. E fiz. Bem, não há problema, fui lá, está marcado. Está aqui. Portanto, digamos juntos, também vamos cancelar. Ficamos amigos mesmo. Não, e pai, dá para você ver que estão falando sério. Pai, minha palavra, não tem jogo. Com a pistola ao lado. Como é que é? Quer? Estou rasgado. Quem nunca, né? Mas faz parte. A nossa posição. E faz parte. Agora, e isso, nós vamos bem. Quando é que não acredito que alguém chega ao meu Louis Vuitton e passa para baixar preço? Eu não estou a dizer que... Até tem vergonha de entrar. Se não vai comprar, não, nem vou entrar. Exatamente, não vou comprar. porque nós vemos muito valor à marca. Então o que eu estou a querer dizer é, a parte de marketing ajuda na negociação. Por isso é que tem aquela frase do Paulo Vilhena, que ele disse, se o marketing for bom, não precisas vender. Porque a venda torna-se muito fácil e a negociação é uma parte da venda. Não estou a dizer que não vai continuar a haver a negociação, claro que vai continuar a haver, principalmente na parte de propostas, e isso vai continuar a haver. Mas é mais fácil, porque esta parte se houver uma boa estratégia de marketing, a pessoa percebe-vos como autoridade. E o que é como autoridade? O que é importante aqui na autoridade? A autoridade é um gatilho mental. O que é importante aqui na autoridade? Quanto mais autoridade, a autoridade faz com que as pessoas nos obedeçam. Por isso é que nós obedecemos os nossos pais. Exatamente. Eu paro o carro mal estacionado. Vem um fulano e diz, não pode parar o carro aí. Posso virar as costas e ir embora. Basta ele estar da carteira dizer que é a polícia, eu vou lá tirar o carro. Então, de um momento para o outro, tornou-se autoridade. Então, este marketing que nós fazemos, não é só o marketing, esta estratégia toda de comunicação que nós fazemos, é para a pessoa se aperceber que eu sou uma autoridade. E como é que eu sou uma autoridade? Mostrando resultados, mostrando as tais provas do antes e depois. Um PT que está cheio no Instagram dele, no site dele, com antes e depois, com bons resultados, e posso nunca ter falado com ele, posso nem sequer saber quem ele é, mas eu vejo, este gajo percebe, este gajo é bom. Então o que é que vai acontecer? Se eu não acreditava, vou dar um exemplo, eu dou muitos exemplos fora do ramo imobiliário porque às vezes é mais fácil. Se eu acreditava antes que comer batata doce à noite engorda, mas ele diz-me que comer batata doce à noite não engorda, e como porque ele me dizer. Que é uma autoridade. Então, tal história. Se o consultor, seja esse, torna-se uma autoridade, a percepção que eu tenho é uma autoridade sobre aquelas pessoas, e eu não acreditava que o exclusivo era bom, eu não acreditava que tinha de baixar um pouco o preço para vender mais caro, só que aquele consultor diz-me e aquilo passa que nem... Passa leve. E eu acho que a prova social é o maior marketing que podemos ter. Os nossos clientes venderem o nosso serviço. Portanto, E aqui algumas dicas. Por exemplo, o consultor que quer ter essa autoridade, o que ele tem que começar? Porque são várias etapas. A autoridade não se cria de um dia para o outro. O Tony hoje não está aqui porque ontem ele começou a falar sobre ramo imobiliário e marketing. Não. A gente precisa ter ali. E tem muita gente que se frustra. A pessoa quer ter uma comissão de 5%, mas o serviço dela não vale 3%. Porque a forma como ela se apresenta, a forma como a gente vê as redes sociais, tudo, você pensa, não, mas aí vale 3, não vale 5. 5 vale aquele outro lá que se apresenta como tal. Como é que você daria aqui dicas
para o consultor que está começando, ou mesmo para quem já está... Olha, eu quero criar autoridade, que eu acho que a autoridade, ela influencia muito e facilita muito o nosso dia a dia, muito. Desde uma chamada fria, uma pessoa bem ponderada, falando corretamente, facilita, como também num fecho de negociação e tudo mais. Que dicas que daria para... Numa chamada fria vai ser muito difícil ganhar autoridade. A pessoa não te conhece. Então, uma chamada fria. Tu podes ser... Mas ele sente a firmeza na tua voz. Isso pode ser a tua confiança a falar, mas um ator, então... consegue ter autoridade. Então, e posso ter melhores formas de oratória, não vou dizer o contrário, ok? Melhor forma de falar, mais assertiva e tal, não sei o que mais, mas entra na assertividade, porque a autoridade está muito ligado com outros gatilhos mentais. A autoridade é um gatilho mental, ok? Está muito ligado a outros gatilhos mentais. Para já, o que é um gatilho mental? Um gatilho mental foi um senhor, um psicólogo, que percebeu-se que quase todas as nossas decisões são feitas emocionalmente e não racionalmente. E estes gatilhos mentais faz com que a nossa mente racional não tome decisão, não entre em ação. Então, por exemplo, se eu vou a 2 restaurantes e estou na dúvida entre 2 restaurantes, um tem uma fila enorme e outro está vazio, normalmente nós escolhemos o que está cheio, não é o nosso racional a pensar. Porque fosse o nosso racional a pensar, eu podia pensar, estes se calhar são primos, ou são atores e tal, não sei o que mais, e aquilo até pode ser muito assim mais caro e estão em menos pessoas. Podia tentar perceber, mas nós não. E emocionalmente nós pensamos, estão todos a escolher isto é a melhor solução. Isso acontece em milésimos de segundos. É logo. Porquê? Porque se nós tomássemos todas as decisões que nós tomamos durante o dia racionalmente, nós desmaiávamos. O nosso cérebro não conseguia. Então tudo emocionalmente vai por gatilhos. Por isso chamamos gatilhos mentais. A autoridade é um gatilho mental muito importante, quando aqui na parte das vendas e não só vendas. O José Mourinho é uma autoridade. Por isso ele no início de carreira, ele tinha de andar atrás dos clubes e agora os clubes andam atrás dele. Porquê? Resultado. Que é a prova. Então a autoridade está muito ligada à prova. O com muita mais autoridade é a prova. O que é a prova é, e eu consigo demonstrar àquelas pessoas que eu faço o resultado que elas querem. Que não é só uma promessa. O tal PT. Ele veio muitas pessoas, nós vemos muitas pessoas que ele conseguiu mudar o corpo. O tal vendedor de casas, ele viu muitos vendidos. O melhor publicidade que um consultor pode ter é uma zona, se eu trabalho numa zona, está cheio de placas de vendidos. Não é de placas à venda, é de placas de vendida. Aquilo entra-sai. Um flyer mostrando o antes e depois no homestaging, e que depois foi vendido. Vendido em 3 dias, vendido em 7 dias após estar 3 minutos no termo imobiliário. Uma pessoa, porra, este gajo vende. Então é prova, é irrefutável. Agora, esta parte da prova temos de ter cuidado com outra coisa, que é, nós temos de pensar que as pessoas são todas desconfiadas. Porque às vezes nós falamos com uma pessoa ou outra e nós dizemos, olha, isto aconteceu, tipo uma coisa que não haveria, e a pessoa acredita, não é? E há outros que dizem, não, tenho de ver. Então, porque há vários níveis de nível de confiança. Há pessoas que desconfiam mais, há pessoas mais desconfiadas. Então o que acontece? Às vezes nós pedimos testemunho, que é a prova social, que é a partir da prova, um testemunho a um cliente. Se eu ponho aquilo num design bonito e não ponho a foto do cliente, as pessoas vão pensar, o Tony escreveu isto sobre ele. E eu até inventou. Eu até fazia muito isso. Imagina, se a pessoa me enviasse o testemunho por e-mail ou pelo WhatsApp, eu fazia um print, literalmente. Fazia um print, só não tirava ali a hora, aquelas coisas, mas cortava ali, criava um design bonitinho, tipo um carrossel, depois a pessoa via ou metia logo na primeira página aquilo. E até com erros ortográficos e coisas de corretores. Mas é isso para mostrar. A lógica é mesmo essa. E se aparecer a foto do cliente ainda melhor. Se for em vídeo ainda melhor. Porque eu dizer, olha, eu vendi aquela casa, estava a vender 3 meses e eu vendi em 7 dias, e posso estar a mentir. Para mentir basta falar. Há pessoas que vão acreditar, outras são desconfiadas. Atenção, eu posso estar a dizer a verdade. Que é a tal história do cliente comprador. Nós vamos a uma visita e dizemos, olha, isso é que gostou do imóvel, mas daqui a 2 horas vem outro cliente. E pode ser verdade, e o cliente pensa que é a conversa de bandido. Entre aspas, conversa de vendedor. E muitas vezes é verdade. Então, porque uns acreditam, outros não acreditam. É a parte de desconfiança que eles têm. Então, a parte da autoridade, como é que se ganha? Muito com prova social, que é parecido, mas o que é prova? Prova é um caso de homestaging, antes e depois. Prova social o que é? É muitos. Prova é uma pessoa dizer, olha, vais a este restaurante que é bom. É uma pessoa a me dizer. Prova social é, e eu ver que aquele restaurante está sempre cheio. São coisas um pouquinho diferentes. Mas é muito parecido. E um detalhe importante, eu faço muito isso. Eu vou, portanto, ver ou no Google, ou no TripAdvisor, seja um hotel, um restaurante, eu vou ver primeiro o prato. Quero ver foto das pessoas que tiveram lá, que tiraram foto, para ver a qualidade da comida, se o prato é bonito e tudo mais, e também vou ver os comentários.
Vou ver ali, tem 5, tem muito mais excelente, ou então tem vários ali e vejo nos comentários qual foi a última pessoa que comentou, tipo, correu muito a mal. E até o negativo a gente vê, né? Claro, eu vou à procura de um problema, não é? Por isso, então para poder... Por isso, estas coisinhas todas que nós fazemos, esta estratégia, as pessoas dizem, isso é manipulação. Não é. Manipulação é, e estou a fazer isto, estou a inventar reviews para pôr o cliente a ir lá e isso é que o parte não é bom. Agora, o que é esta persuasão, esta influência? É, eu sei que isto é bom para o cliente, então eu vou tornar mais fácil a decisão do cliente. E sei que tenho um bom restaurante e digo, não vou pôr no TripAdvisor porque isso é mau. As pessoas vão pensar que é treta e tal e estou a manipular as pessoas. Ok, e eu queria um bom restaurante naquela zona e não consigo ir ao dele porque não está lá. Então, estes reviews, estes gatilhos mentais ajudam as pessoas a tomar uma decisão boa para elas. Se eu sei que eu estou a ajudar as pessoas a tomar uma decisão que eu sei que é má para elas e é bom para mim, eu sou um burlão. Que é aquelas pessoas que vão às aldeias, tirar dinheiro e tal, não sei o que mais. E isso é as mesmas técnicas. Porque as pessoas confundem? Porque são as mesmas técnicas, uma usada para o bem das pessoas, outra usada para o mal das pessoas. Se eu vos dizer, fumar é fixe e tal, não sei o que mais, comecem a fumar e estão a manipular. Se eu vos dizer, arranjar aqui um gatilho mental a dizer, não fumes e tal, não sei o que mais, e é bom para vocês. Para mim até nem sequer faz muita diferença, mas é bom para vocês. Então, e estou a influenciar-vos a deixar de fumar. Então é uma coisa boa. E a outra coisa, que se calhar, porque tu te falaste de uma coisa certa, que era para os mais novos. Ok, para os mais novos, quem está a começar agora, como é que eu vou criando autoridade? Eles não têm prova ainda. Ok, não têm prova. Então, no início, imaginemos que eles querem fazer homestaging. Ou primeiro eles não podem cobrar, os primeiros não podem, porque às vezes as pessoas dizem, ok, 5% sem homestaging, 6% com homestaging e trato tudo. E está certo, até há pessoas que até fazem para mais. No início eles não podem cobrar. Eles têm de fazê-los sozinhos e tal, não sei o que, eu acho que é para terem repertório, para criarem tal prova. E depois outra coisa que é muito importante, criar conteúdo. Criar conteúdo porquê? Conteúdo não precisa só nas redes sociais. Mesmo lá na primeira visita com o cliente, na primeira visita com o cliente, se eu conseguir demonstrar que o sofá, em vez de estar aqui, devia estar lá, se calhar não devia ter as fotos pessoais, porque o cliente comprador tem de sentir que ele está a comprar a casa dele e não a sua. Tipo, isto o que acontece? A pessoa começa a pensar, este gajo percebe, este fulano vem aqui e tal, não sei o que mais, ele disse mais coisas que os outros que têm 5 e 10 anos de experiência. Então, ele sem querer já está a ser autoridade, mesmo que não tenha resultados. Então, eu também posso criar isto, e isto cria outra coisa que é a reciprocidade, que é outro gatilho mental. Reciprocidade, o que é? Se tu me ajudaste a uma coisa, eu quero-te retribuir. Quase como uma obrigação, eu quero-te retribuir com algo. E neste caso, qual é o algo que ele está a pedir? Ele não está a pedir 5 euros, ou 10 euros, ele está a pedir angariação. Então, se eu fico grato porque tu me ajudaste, eu vou retribuir com uma angariação. Por isso é que muitas vezes nós dizemos, o mercado está difícil porque todas as pessoas têm um amigo que trabalham nisto. Porquê? Porque têm um amigo e sentem-se quase culpados se não derem angariação ao amigo. É reciprocidade a trabalhar. Por já outros dizem, não, tenho um amigo e não vou dar a ele, vou dar a ti. Ok, podem não ser tão recíprocos. João então é uma pessoa que diz amigos que não se parte e está tudo bem. Está tudo bem. Mas para quem está a começar, a forma mais rápida de criar autoridade é com conteúdo. Foi como eu no início, eu gravei a formação antes do Covid. A formação estava gravada. E não me recordo se eu escrevi o livro antes ou se foi depois, mas foi mais ou menos uma altura. Mas eu acho que escrevi o livro antes e depois gravei a formação. Acho que escrevi o livro antes e depois escrevi a formação. O livro, em e-book, em formato e-book, não era... Hoje em dia está... Na altura até tinha físico, só que físico não era gratuito. Mas em formato e-book teve uns bons meses gratuitos. As pessoas... não era gratuito, eu fazia anúncios para as pessoas descarregarem. Então gostava-me. E eu fazia anúncios para as pessoas descarregarem. Porquê? Porque ninguém me conhecia, um fulano da Madeira e tal, não sei o que mais, um puto novo, quem é este gajo? E sabia que o livro era bom. Então, sabia. Os reviews que me tinham dito, o livro está porreiro e tal, não sei o que mais. E não só, aquilo compilhava a formação, que já tinha tido muito bons resultados com outros consultores. Por isso, em princípio, não ia ser assim tão mal. Estruturado. Exatamente. E o que é que eu fiz? E tenho que criar autoridade aqui, porque senão ninguém me vai ouvir. Agarrei num livro, publicidade, mandei. Então, estava... durante uns bons meses esteve gratuito nas redes sociais, para as pessoas verem, e era o mesmo livro que agora as pessoas pagam. Era o mesmo livro. E se calhar na altura, como era gratuito, muitas pessoas até faziam download e não liam. E está certo, porque o dinheiro transforma. Se é uma coisa gratuita, é normal a gente não ver tanto. Aliás, eu tenho livros que eu comprei nem sequer li, mas se fosse gratuito, também tenho muitos livros gratuitos que não li. Por isso todos nós fazemos isto. Então o que eu estou a dizer é, foi a forma mais rápida que tenho que criar conteúdo. Não só no livro, como depois redes sociais e tal, não sei o que mais. E eu já tinha alguns resultados, mas era dentro da empresa. Dentro da empresa onde eu estava, tinha resultados. Mas não tinha fora.
Então, ok, como é que eu vou criar esta autoridade? O conteúdo foi assim. Pelas Depois, redes sociais. a partir do momento que consigo criar prova, olha, um consultor teve resultados depois de entrar na formação, ok, quais foram os resultados? Tive isto, ok, porreiro. Porque o testemunho, um bom testemunho, não é, o Tony é um gajo porreiro. Ele fala, e tal, não sei o que mais, não se perdão do que ele diz, mas é um gajo porreiro de estar. Isso não é eu gosto, fico contente, mas um testemunho que eu gosto é, eu antes de entrar na formação faturava 50, agora estou a faturar 100. Sim, é o que coisas mudou que ele disse. com a formação. Exatamente. Não, exatamente. É bom, porque o bom por bom tem muitos. Exatamente. Por isso, no consultor é igual, não é? Todo o processo foi perfeitinho e ele é muito simpático. Não, tentem educar o cliente a dizer, ok, tentem dizer, a sua casa estava vendendo antes, vocês sabem? A sua casa estava vendendo antes, estava. E não estava a ser vendida, e agora vendeu mais rápido. Sim, escreve isso. E os clientes escrevem porquê? Porque eles sentem-se recíprocos. Vocês venderam a casa deles e correu bem, e eles querem ajudar. Eles às vezes até trazem uma garrafinha de vinho para os clientes, para os consultores, não é? Então vocês dizem, olha, obrigado pelo vinho, mas o mais importante ainda, era se escrever só alguma coisa, a dizer antes como é que estava e como é que está agora. E eles satisfeitos, eles têm também a te recomendar para outros clientes. Sim. Hoje em dia, as pessoas que estão mais no topo e que não precisam mais ficar angariando, é porque elas, na base delas, elas trataram muito bem os clientes, fizeram um bom serviço e mantiveram ali, o Márcio fala muito de follow-up, mantiveram um follow-up pós-venda, né, com o cliente. E o cliente, eu te digo, o cliente, ele vende uma casa, às vezes, na vida dele, ou duas, ou três no máximo. Não produz que nem tênis. E se você vender... Exatamente. Se você vender uma casa para ele, e alguém perguntar sobre o consultor imobiliário, ele não vai ter, não é que nem cabeleireiro que você pode... tem três que eu acho muito bom. O consultor imobiliário falou, não, quem vendeu a minha casa e que eu confio é tanto. Pode até conhecer outras pessoas, mas quem vendeu a minha casa e que eu gostei muito foi o Márcio Miranda. Ponto final. Isso já é uma recomendação, 90% de chance que o... E até costumo falar, há pessoas, não tem angariação. Eu falo, pega uma angariação, faça um excelente trabalho. E não vais ter que estar ali a fazer chamadas a frios e tudo mais. Eu acho que angariação é uma excelente oportunidade para fazer flyers numa zona, porque eu já não estou a falar, quer saber quanto vale a sua casa? Quer vender, venda comigo. Não, eu estou a mostrar, estou a entregar... Escolha o seu novo vizinho. Escolha o seu novo vizinho, portanto, tem um familiar para trazer para esta casa. Eu às vezes até, eu não tenho feito ultimamente, mas tenho muitas ideias de flyers, mas pode falar, olá vizinho, até como se fosse a própria casa a vender. Olha, fui vendida agora, mesmo aqui ao seu lado, e a pessoa, que é isso? A casa está a falar comigo. Cria um diferencial, e eu acho uma excelente oportunidade. E depois, tem lá a plaquinha e tudo mais. Se for vendido em 2 semanas, brutal. Volta lá com flyer, olha, foi reservado, CPCV assinado em 2 semanas pelo asking price. Que é isso? Este vendeu em 2 semanas por este valor. Epá, eu não acredito. Volta, vem escritura. Aqui, escriturado vizinho. Aí sim, num quarto. Então, vamos e também depois, tratar a sua. Tem outros clientes interessados. Como esta foi vendida, tem outros clientes interessados. E até, lá está, que estamos a falar da prova social, não só pôr clientes interessados. Ponha um nome. Primeiro nome, ou os 3 últimos números do contato. Põe o fulano de tal, o Tony, Gonçalo Carreira, o Michael, o Rui, o Bruno. Eu tive... Ou então faz um print do idealista. Vários pedidos que eu tive. Olha, esses clientes não sei o quê. Acho que o mais importante do ficar o flyer bonitinho é mostrar a ele que aquilo é verdade, não é? E ele perceber que, olha, ele entrou com esta casa, comunicou com todos. Eu, todo prédio que tem uma angariação, eu falo com todos do prédio. E às vezes até eu falo assim, olha, ainda não entrou no mercado, quer ver a casa do seu vizinho, anda cá que eu tinha chave. Eu falo, eu quero ver. Isso é antecipação. Isso é antecipação. E eu faço muito isso, faço até um quiz da nova angariação no Instagram, que é o que é que vai entrar, zona, tipologia, metros quadrados e tudo mais. Já tive colegas, Marcos, quando isso entrar, diz-me. Portanto, é mesmo Ontem eu fiz aquela brincadeira, entrou uma nova angariação minha, eu fiz uma brincadeira para os meus seguidores escolherem a foto da capa do anúncio. Pronto. E eles escolheram, e hoje a foto da capa do anúncio é a que foi mais votada. Você coloca até para os seus próprios seguidores e possíveis clientes a escolher, eles pensam, poxa, que legal, o que ele faz com esse imóvel, quando for a minha vez, eu também quero que ele faça essa... E pronto, criar uma conexão. Storytelling, criar ali um porquê, um motivo e envolver as pessoas nisso. Porque assim, numa venda de uma casa ou compra, se você conhecer uma pessoa hoje, ela pode não ser teu cliente hoje. Mas em algum momento da jornada dela, todo mundo tende a sair da casa dos pais e ou arrenda ou compra. E depois de comprar, ela já vira um potencial vendedor, porque em algum momento ela vai ter que evoluir e ir para outro imóvel. Eu tenho aqui, falando de casos concretos, eu tive uma cliente, lembrei-me agora da nossa conversa. A cliente eu acompanhei enquanto compradora.
Ela depois comprou um imóvel, não comprou comigo, ok? Comprou com outra pessoa, estava a acompanhar os compradores, pronto, nós sabemos, tentamos fidelizá-los, mas nem sempre é possível que tenha uma tia ou alguém. E ela comprou, eu depois, eu sempre falo com os clientes, mando as minhas redes sociais, cartãozinho de visita, ela passou a seguir-me. Eu falei, ok, bingo, boa. Entretanto, e outra coisa muito importante que eu falo sempre, que não é só ter a rede social a publicar, é uma rede social. Socialize com as pessoas. Vá lá, comente no perfil dela, fale que a foto gira, que a paisagem gira, cria essa relação. E depois, ela então, passado 6 meses, não gostou da zona, porque estava muito distante do trabalho e tudo mais, quis vender. Ela não procurou aquele consultor que ajudou a comprar, falou comigo no Instagram. E depois ela falou, eu também tinha uma reunião agendada quando a 121, eu falei, não há problema, porque eu partilho com todas. Dá-me o contato dela, assim que a casa entrar, ela vai ser a primeira a visitar. Exatamente. Ok, pronto. Foi feito. Nosso trabalho, que queremos que não, é conhecer pessoas. Quantas mais pessoas a conhecer, melhor. Criar relação, solidificar. Principalmente falaste há pouco, os consultores estão a começar. E vejo muitas vezes os consultores que estão a começar a receber conselhos, e está tudo bem, ok? Mas de pessoal que está não a receber conselhos, se calhar, eu penso que se calhar o pessoal não conselha assim. Se calhar eles estão a ver como é que o pessoal que fatura bem está a fazer e tentam fazer igual. Mas deviam estar a fazer como eles faziam no início, em algumas coisas. Claro que o marketing mudou, mas o que eu estou a querer dizer é, nós às vezes, principalmente com os clientes compradores, virou moda dizer, clientes compradores, qualifica muito, tenta ir a poucos, os clientes compradores são os turistas, e são isto, são aquilo. Eu faturei mais com clientes compradores. Era muito equilibrado entre a agressão e o cliente comprador. Mas eu, sempre que alguém pedia para ver uma casa, eu mostrava. Sempre que... A não ser que, imaginemos, era uma casa que era sem elevador, um apartamento sem elevador, quarto piso, eu avisava, pá, isto é no quarto piso, sem elevador, tal, não sei o que mais. Importa-se, não há problema, não, queria ver. Então, era uma casa assim, sei lá, num beco, então, tipo, não tinha acesso a carro. Eu dizia, ok, não tinha acesso a carro, há problema? Não, então não quero ver. Então, tentava mostrar outra coisa. Mas eu mostrava sempre. Porquê? Porque é uma pessoa que eu estou a conhecer na altura, que pode não conseguir comprar, é verdade, pode não conseguir comprar, mas eu quero ficar com a família daquela pessoa. E os consultores normalmente filtram muito isto, então os próprios consultores, clientes já estão um pouco fartos dos consultores, porque é muito difícil marcar uma visita. E quase que tenho de dar os meus dados bancários por telefone para mostrar uma visita. Claro que na altura, e foi nos últimos anos que tive enquanto consultor, tive para uns 15 anos enquanto consultor, mais coisa menos coisa. Nos últimos anos fui naquela altura que mudou de 100% de financiamento para ter os 10%. Okay. Nessa altura era complicado. Porque nós consultores já sabíamos disso, mas os clientes muitas vezes iam ao banco, e isto acontecia muito, infelizmente, o banco estava mal informado, não sei porquê, o banco ainda dizia que era possível 100%. Então, se eu tivesse a mostrar a todos, aí aqui ia correr mal. Então tentávamos qualificar um pouquinho por telefone, não sei se já sabe, é preciso os 10%, está à vontade e tal. Não é preciso, o banco disse-me que não é preciso e eu não tenho. E eu dizia, ok, então passo no banco outra vez, porque eu saiba, isto é mesmo lei do Banco de Portugal, não me dá para ultrapassar isto. Mas passa no seu banco e depois mostro. Nesses casos eu não mostrava. Houve 2 anos que isto demorou algum tempo as pessoas se habituarem a isto. Hoje em dia, as pessoas já sabem disso. E principalmente a partir de agora, se vier uma crise, nós sabemos que isto vai virar, os clientes vão vir mais filtrados. Então um cliente já vem filtrado dos 10% ou 15%, já vem filtrado das notícias da Troika, na minha altura que foi da Troika, na altura dos juros, está filtrado da inflação. Então quem quer ver uma casa agora, em princípio quer comprar. Agora, é uma coisa, em princípio quer comprar, outra coisa é vai comprar. Só que eu tenho de conhecer aquela pessoa, porque se eu for o único consultor que tiver a paciência, entre aspas, de falar com aquela pessoa e explicar as coisas como é que estão e tal, não sei o que mais. Mesmo que a pessoa não queira comprar, a pessoa vai ficar recíproca comigo. E é uma excelente oportunidade de angariação. Também, porque normalmente quem compra quer vender. Exatamente, mas quer entrar por aí. Porque na altura, há mais anos atrás, estamos a falar, sei lá, há 20 anos atrás, há 18 anos atrás. Dinossauro do imobiliário. O que acontecia na altura? Se tu vendesses uma casa, não fazia mal porque tu tinhas muitas opções de escolha, havia muita construção. Então eu vendia isto. E atenção, eu lembro na altura que o usado era mais caro do que o barato, do que o novo. Então eu vendia um T2 na zona a 110 usado, um meio, imagina, e eu conseguia comprar se calhar um 90 novo, na mesma zona. Isto acontecia, malta. É bem estranho, mas isto acontecia então. E não tinha só um 90, tinha 15 ou 20 90 ou melhor do que o outro. Então havia muita opção de escolha. Então eu vendia sem stress nenhum. Hoje em dia, eu mesmo dentro do mercado imobiliário, vocês dentro do mercado imobiliário, em princípio, não iria colocar a minha casa à venda e vendia a minha casa sem ter uma em vista. E há muita imobiliária que ainda não entendeu isto. E dizem os consultores, não,
A casa tem de estar angariada primeiro. Mas a questão é, será que eu próprio ponho a minha casa à venda antes? E eu não sei se ponho. Agora, dá para todos os clientes? Não, mas eu tenho de educar o cliente. E tenho de educar o cliente assim, ok, vamos ver algumas, mas vamos preparar a sua para se pôr a venda logo. Logo que o senhor gosta de uma, o senhor tem 10% para dar entrada, quase todos têm. Sim, tenho 10%. Não, os 10% eu preciso da venda desta. Está bem, não faz mal, mas para eu fazer um contrato de promessa não preciso de 10%. Sim. Preciso de 10% é na escritura, não é? No contrato de promessa não precisa. Nesses casos até facilita um exclusivo, ok, mas então deixa eu cuidar de toda essa roda aqui que precisa ser muito bem... Depois de ele encontrar uma casa, quem é que ele vai dar a exclusiva dele? Porque de vez em quando aparece um rookie que novinho e tal, não sei o que mais, com um bruto angariação exclusivo e que não estava no mercado. Perguntem como é que ele conseguiu essa angariação. Foi o único que teve paciência para trabalhar com um comprador. Com um comprador que tinha uma casa para vender, mas não queria pôr ainda à venda. Nós, fosse hoje em dia, fazíamos isto. Como muitos falam por mim, as pessoas que costumam falar, não iam pôr o celular, a sua casa de família à venda, vender a casa e depois não conseguir encontrar outra. Eu já consegui em situações e até com uma cliente que estava grávida e tudo mais, mas foi ali um trabalho muito grande, portanto, ali, e de acompanhamento, todas as semanas falávamos e tudo mais, mas eu desde o primeiro momento geria bem a expectativa dos clientes que queriam visitar. Eu falei, esta casa não é escriturada enquanto não tivermos outra. Então conseguia, normalmente, se a pessoa está de fato compradora, tem capacidade financeira, sabe muito bem o que é, ela não precisa de muito tempo. 3 meses, 4 meses ela consegue. E eu garantia depois 4 meses, pelo menos ali 90, 120 dias ali, até o prazo da escritura. E depois, ainda às vezes, numa situação, podia ainda já propor até um contrato de comodato. A pessoa ficava ali. E como a compradora estava num arrendamento, ainda tinha caução por usufruir, fiz a escritura, o contrato de comodato de mais 15 dias, ela nasceu a criança, pariu a criança, e já estava noutra casa. E tivemos 4 meses e encontramos em 2. E depois eu estou focado em encontrar a casa. Exatamente. Porque depois veio o número de transações que acontece aqui. Sim. No máximo até pode acontecer. E a referência que esse cliente vai dar de outras. Eu acho muito mais tranquilo. Eu acho que uma dica para quem não gosta muito de trabalhar com cliente comprador e tenta ficar qualificando ao máximo eles, eu faço o seguinte, para cada imóvel que eu tenho, obviamente que eu vou qualificar os melhores possíveis compradores. E eu levo eles em dias diferentes para que eles fiquem à vontade. Toda os outros leads que vêm e falam, estou interessado e que eu vejo que não está muito bem qualificada, preciso de orientação. Eu marco um dia mesmo assim no imóvel, aí com mas não é para vender o imóvel, é para me vender. Porque daí o que eu vou? Eu vou estar olho no olho com ela e vou pensar, ok, agora eu consigo identificar. Essa casa aqui realmente não é muito bem aquilo que eu já mais ou menos já sabia. O que você quer exatamente que nós vamos aqui? Anoto, me venda, a pessoa tem muito mais chances de querer encontrar uma casa contigo do que ao contrário, sem se ver. Então é uma oportunidade. Essa primeira visita que eu estava a dizer que fazia sempre, para já é uma coisa. Nós explicamos ao cliente vendedor que não leva todos os clientes, não é? Então, quando acontecia as primeiras visitas, porque às vezes, esta é a minha angariação, eu posso mostrar só a um cliente de primeira visita, mas a outros clientes colegas, clientes que já tinham carteira, então nem tudo é primeiras visitas. Quando acontecia as primeiras visitas, eu ligava ao proprietário e explicava-lhe, olha, Sr. João, eu tenho um cliente que ligou de placa, ele já sabe a zona, sabe a tipologia, sabe o preço. Em princípio está mais ou menos ok. Falta saber se ele consegue pagar ou não. O telefone não consegui, ele não teve muita abertura. Ou bate o pé, entre aspas, e peça os documentos e já sabe que há uns que vão fugir, ou eu gasto 10 minutos e vou lá. O que é que o senhor prefere? Não houve um cliente a dizer para não ir lá. Se acontecesse alguma coisa que ele já sabia que não estava qualificado. E esta visita nunca era para vender um imóvel, como tu disseste bem. Era uma visita de qualificação. E de apresentar a minha marca pessoal. Exatamente. Não é? Agora acontece, muitas vezes era vendido. São coisas diferentes. Porque este cliente, se estiver bem angariado, este cliente comprador pode estar a procurar 6 meses. Então, quem nunca fez uma venda numa visita? Se o imóvel está bem angariado e o cliente já está há algum tempo à procura, está feito. Agora, o imóvel está bem angariado, é o primeiro imóvel que o cliente vê, se calhar não vai querer. Mas é muito a primeira visita, dá para fazer venda. Gerar oportunidades, né? Claro. Bom, então, assim, estamos aqui chegando no final. Eu acho que esse episódio deu para entender que o mercado imobiliário tem muita oportunidade, mas precisa de passo a passo, ferramentas e tudo mais. E tem o Tony aqui com suas formações excepcionais que pode ajudar. E vocês aqui com o vosso podcast também. Mais uma ferramenta pro consultor imobiliário poder estar sempre por dentro das novidades e aprendendo aqui e inspirando com pessoas como você. Boa. Tony, nós sempre finalizamos o episódio com você dando uma mensagem para os consultores imobiliários e depois você falando como é que você pode ajudar eles e onde que as pessoas te acham, quem não te conhece. Ok, boa. Mensagem. Basicamente, se vocês tiverem a faturar pouco, é importante, vai haver sempre 2 manipulos. Mindset e método de trabalho. Tem de tentar perceber qual é o que está a falhar. Muitas vezes nós
e mindset e tal, não sei o que mais, e estou a correr pouco. Às vezes não é isso, às vezes é meio de trabalho. E às vezes é meio de trabalho e às vezes eu tenho um bom meio de trabalho e não tenho mindset. Vocês têm de entender o que é que está a falhar. E às vezes não é vocês próprios que vão entender isso. Tem de ser alguém de fora. Porque nós temos uma coisa muito complicada que é o nosso ponto cego. O que é o ponto cego? É o que eu não sei que não sei. Porque o que eu sei que não sei é fácil. Eu sei que não sei angariar. Ok, então eu vou pesquisar sobre angariação. Tem que aprender. Mas isso. o que é que eu não sei que não sei? Nós temos de ser um pouco paranoicos. Nós temos de estar sempre a pensar, ok, o que é que eu não estou a ver? Ou o que é que eu não estou a ver que ia conseguir com que eu facturasse mais? O que é que eu não estou a ver que ia fazer com que trabalhasse menos e facturasse o mesmo? O que é que eu não estou... Nós temos de ter sempre este ponto cego. Este ponto cego muitas vezes encontra-se ouvindo este podcast, indo a uma formação, uma mentoria. As mentorias é bom mesmo às vezes, principalmente quando é em grupo. Nem sequer pelas perguntas que eu faço, porque tu fazes... Há graus de consciência diferentes. Tu já tens consciência que tens um problema que eu não tenho consciência que tenho esse problema. Então, tu fazes uma pergunta por causa do teu grau de consciência e eu fico, caraças, não tinha passado nisto. Eu não achava que isso era um problema meu, mas exatamente, quer dizer que eu não conseguia fazer a pergunta que tu fizeste. Porque quem fatura 100 não fatura 150 porque não sabe faturar 150. Nós somos quanto isso. Se eu soubesse faturar 150, eu faturava 150. O gajo que fatura 0 não fatura 50 porque não sabe faturar 50. E o gajo que fatura 500 não fatura 1 milhão porque não sabe faturar 1 milhão. Se eu soubesse faturar 1 milhão, então quer dizer, o gajo que fatura 1 milhão sabe coisas que o 500 mil não sabe. Não é que só que não aplica. Muitas vezes é que não aplica, aqui é a questão de mindset, ok? Mas muitas vezes trabalham mais horas e faturam menos. Então é a questão que não sabe e não sabe o que não sabe. Então nós temos de ser paranoicos um pouco nesse sentido. Ok, tentar... É 90% afiando o machado e 10% com força. E afiar o machado é mesmo só por meio de informações, nunca ser mentorias. o mais perto da sala. Exatamente. Nunca ser o mais perto da sala. Porque isso aí você está no lugar errado. Se você é o mais inteligente do teu grupo, você está no lugar errado. Porque você não vai aprender muita coisa. Quer dizer, até aprende, porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Sim, automaticamente. Mas a gente precisa estar com outras inspirações. Aprendes a comunicar melhor, aprendes a ver coisas de outra forma. Porque eu explico-te uma coisa de uma forma. Mas é uma coisa que já te sei explicar. E tu não entendeste bem. E eu, sem querer, eu começo a explicar de outra forma. Mas eu não tive aquele uau. Então, quando eu tenho aquele uau? Quando eu ouço-vos a falar... E vi, que caraças, nunca tinha pensado nisto. Se eu estivesse num jantar com, sei lá, imaginemos Steve Jobs e tal, não sei o que mais, eu estava lá calado. Porque as perguntas que eu ia fazer, e queria que eles falassem entre eles, que era para tentar perceber. Ali, ouvir. Exatamente, e é que eu ia sair de lá e caraças, está certo. E muitas vezes nós estamos sempre a falar. Não, nós aprendemos muito mais quando ouvimos, porque são níveis de consciência diferentes. Por isso para quem quer mensagem curta. Boa. E para quem quer te achar, onde que te acha? No Instagram? No Instagram é Tony Gonk. Se calhar é mais fácil de responder. Vai estar aqui também embaixo no vídeo. Okay. Porque no Facebook às vezes o pessoal manda mensagem, só que o Facebook tem aquela parte do spam, muitas vezes faz para spam, e eu respondo 2 semanas depois, não que eu não responda. Esqueço-me de ir lá. No Instagram aquilo é mais fácil de ir lá ter, o WhatsApp, o e-mail, mas no Instagram eu sempre respondo e muitas vezes é o mais rápido. Passem lá, se quiserem alavancar a carreira, passem lá. Tony, muito obrigado. Foi uma grande aula aqui. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. Eu aprendi muito. Ambos. E acho que também... Vai ter legendas. Vai ter legendas automáticas. Ninguém percebe nada. Não, mas no YouTube hoje em dia tem lá automático. Põe o tradutor automático não percebe. Boa, vai, acho que vão conseguir entender sim. Vai ser uma boa aula. Olha, agradeço mais uma vez então por você ter chegado até aqui ao fim. Subscreve aqui no YouTube, segue nós lá nas redes sociais, no Spotify e ficamos por aqui. Eu sou o Maicon Salomon. Sou o Márcio Miranda. E até a próxima.